Porque depois de passar a dose de adrenalina, de todas as outras químicas, todas as endorfinas, tudo que você quiser, do coquetel de bem-estar, você volta a sentir. Eu amo este homem, mas por que eu sinto essa angústia essencial? Eu amo esta mulher, mas por que eu sinto isso aqui dentro? Eu tive 3 filhos e os amo, 5 e os adoro, mas por que eu quero algo mais? Eu alcancei esse ótimo nível de estabilidade, sossego e conforto. Minha saúde está relativamente bem, se não estiver ótima, mas por que eu sofro dessa sofreguidão? Isso aí a gente só sabe quando vai passando pelas etapas, conquistando tudo e descobrindo que todas as conquistas não realizam essa angústia essencial. Não, oi? Tudo. Não realizam. E é mais do que vaidade, é uma necessidade de significado eterno. Porque a vaidade é a primeira pressuposição da angústia. É a descoberta consciente da vaidade de todas as coisas. Essa é a angústia lúcida. É a angústia do que percebeu que tudo é vaidade. Mas daí em diante, você sofre na angústia da superação do dessignificado. E fica buscando em todas as coisas uma significação e todas te remetem para outra além. E você jamais alcançará a menos que conclua que a única possível realização para o ser é abraçar e descansar na certeza da glória de Deus, na qual e pela qual você suporta a idiotice presente, a vaidade presente. A sujeição desse estado idiota de ser. Portanto, ele diz, todos nós sentimos esta angústia e ficamos transferindo e a criação toda geme. Há um gemido em todos os níveis da criação e tanto mais quanto a gente tenha consciência de si mesmo, mais angustioso é o gemido, porque o gemido é proporcional à lucidez da desesperança humana. Mas até aquele que tem esperança em Cristo não deixa de gemer também. Ele apenas geme contraditoriamente, ambivalentemente, ele geme o gemido esperançoso dos filhos de Deus, mas geme. Uma coisa é gemer sem esperança, outra coisa é gemer com esperança. Mas geme. Você vai em qualquer culto por aí, vão dizer a você que Jesus entra no seu coração e você nunca mais vai gemer. Mentira. Todo mundo sabe que vai gemer. A diferença é se eu gemo sem esperança ou eu gemo na esperança da glória de Deus. Faz toda a diferença. Quem já provou sabe a distinção. Paulo prossegue e diz, e não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Esse homem que diz, o Espírito Santo me habita. Gemo. Tenho e sofro de uma solidariedade total com a criação. E também repercuto o gemido da criação, porque eu próprio sou uma criatura. Não deixarei de ser criatura. E sou uma criatura relativa no espaço-tempo, gemendo os gemidos da criação com uma consciência maior do significado do meu próprio gemer. Aí ele vai adiante e diz o seguinte, sim, nós igualmente gememos, como qualquer outra criatura, gememos em nosso íntimo. Só que o nosso gemido é diferente dos que gemem sem esperança. É o que ele diz, nós gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos. Aguardando a adoção de filhos. Eu sei que sou filho. Paulo mesmo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versos 12 e 13, que o Espírito Santo, a quem ele faz referência aqui, dizendo que nós temos as primícias do Espírito, que o Espírito nos habita primordialmente, ele diz que o Espírito é o penhor, o Espírito Santo. Se eu sou habitado pelo Espírito Santo, eu tenho um penhor, uma garantia. Deus colocou em mim um penhor de que eu serei resgatado para a plenitude de todas as coisas. Eu
serei resgatado do relativo para o absoluto em Cristo e me tornarei um Cristo em Deus. Essa é a promessa do Evangelho. Portanto, quando eu gemo, diferentemente dos que gemem sem esperança, o meu gemido é uma sofreguidão redentiva. Eu não gemo como os que olham para a sepultura, eu gemo como aquele que olha para a eternidade. Cada dia mais o meu gemido é um tomar de fôlego na direção da eternidade. Essa é a diferença de existir sem boa nova e viver no Evangelho. Existir sem boa nova é uma angústia na direção do fim. Viver no Evangelho é um gemido de sofreguidão pela glória. Você pensa que a diferença é pequena? Ela é brutal. Veja a diferença dos que dizem acabou e em relação à esperança dos que dizem tomara que termine logo, porque então eu serei livre. É total. Uns gemem pelo fim, outros estão gemendo pelo eterno começo glorioso de todas as coisas. Isso muda tudo em mim e em você ou em qualquer um. Porque na esperança fomos salvos. Você pode repetir isso comigo? Porque na esperança fomos salvos. Nós somos gente dessa esperança. Não é de uma esperança, não é autoajuda do tipo que diz, acorde, diga, eu sou legal, eu sou bonito, vai dar tudo certo. Não. Isso aí é coisa de menino. Estamos falando de quem deixou de ser menino e virou homem. Gente grande. A minha esperança não é autoinduzida, é a esperança fundada na ressurreição de Jesus, que venceu a morte, que venceu a relatividade. E eu creio nele, sou discípulo dessa convicção. Eu não morro mais. Vocês vão ver meu casulo morto, mas eu sou filho da vida eterna. Isso é um poder extraordinário. Isso me faz invencível, imbatível. Sou habitado pela eternidade. Já passei da morte para a vida. Você está pensando que isso é pouca coisa? Isso é maravilhoso. Isso é poder. Porque na esperança fomos salvos. Nessa esperança. Não num resfolegamento positivo. É nessa esperança que eu acabei de descrever que nós somos salvos. Esse é o poder da salvação. Esse é o poder da invencibilidade. Apesar do gemido, da fraqueza, de qualquer coisa, é por causa disso que eu me torno indestrutível em Deus. Ora, esperança que se vê não é esperança. Esperança lógica, divisável, programável, cronologizável, não é esperança. Essa esperança real é essa que não está diante de mim. E eu vejo o invisível e transcendo tudo, de modo que o visível é relativizado pelo invisível. Em fé. Por causa da ressurreição. Tudo volta para a ressurreição. E ainda, pois o que alguém vê, como espera? Se a esperança é real, ela é esperança no que não se apresenta como um objeto constatável no imediato. Porque o que se ampara no constatável tem seu fim no constatável. Aquilo que se fundamenta no que transcende o constatável é eterno. Mas se esperamos o que não vemos, como é o nosso caso, com paciência o aguardamos. Repita comigo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também significa, continuando, olha, na mesma linha, tendo tudo a ver, também, o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo,
semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Semelhantemente. Semelhantemente em relação ao quê? Ao quê? Semelhantemente evoca uma comparação. Semelhantemente a quê? A essa esperança indestrutível. Onde há esperança, aí há o Espírito de Deus. E aonde há o Espírito de Deus, aí há esperança eterna. Semelhantemente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. E nos assiste na proporção da nossa esperança, na proporção da nossa esperança nos assiste. É o Espírito que nos provoca esperança, é a esperança que dilata a assistência do Espírito em mim. Na minha fraqueza. Ele me assiste na minha fraqueza. Isso aqui é maravilhoso, porque se todos nós gememos, se todos nós nos sabemos fracos, aqui se diz que ele nos assiste na nossa fraqueza. Hoje em dia, vocês estão sendo ensinados, aqui, o pessoal que me vê ali na VMVTV no mundo inteiro, que a gente é assistido por Deus quando a gente tem poder. Eu sou assistido por Deus quando eu ando quebrantado. Não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou forte, se eu estou fraco. Se eu estou com muita dor, com pouca dor, com um momento de dor nenhuma, ou não estou nem sentindo que vivo. Eu sou assistido sempre quando eu confio nele sem presunção. Mas eu discerno que sou mais assistido na hora da minha fraqueza. Na minha fraqueza eu fico mais quebrantado, eu fico mais tocável. Eu fico mais sensível. Eu fico mais humano. Eu fico mais capaz da absorção. Eu fico mais esponjoso para o amor de Deus. Também o Espírito Santo, semelhantemente ao poder da esperança da glória de Deus em mim, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Eu decidi falar sobre isso hoje, porque não sabemos orar como convém. Foi por isso que eu decidi falar sobre isso. Na mesma hora em que eu ouvi o recado que a Rita me escreveu, dizendo, liga para Marta, porque o Chico vai voltar para a UTI. E eu fiquei lembrando do dia anterior ao dia 19, que foi quando ele teve aquele infarto. E lembrei também do último dia que ele veio a uma reunião aqui conosco, que foi no dia 23 de dezembro, antes do Natal. Foi a última vez que a maioria aqui o viu, antes desse episódio. Eu falava com ele muitas vezes por dia. Áudio para lá, áudio para cá, áudio para lá, áudio para cá, texto para lá, texto para cá, muitas vezes por dia. E eu estava aqui no meio de um papo de graça, de manhã, quando o Braulio interrompeu e disse, eu acabei de ter uma notícia, o Chico teve um infarto fulminante. E o resto são esses 45 dias de situações inconcebíveis, porque ninguém sabe de nada. Nós não sabemos orar como convém. A gente recebe a permissão para orar, para pedir. E eu peço, porque eu sou finito, limitado, relativo, eu peço. Porque eu sou filho. E tenho a liberdade de filho. Filho fala, filho diz. Filho, às vezes, até te ofende no que diz, no que demanda. Por isso eu oro. Mas eu também sei que eu não sei o que convém. Paulo já tinha ficado adulto o suficiente para saber que, apesar de ele orar, ele pedia na liberdade de quem tinha liberdade de pedir, porque é filho. Mas não porque soubesse o que pedir, porque nós não sabemos de fato o que convém. Às vezes a gente acha que partir alivia e o indivíduo fica.
Às vezes a gente acha que ficar é a grande maravilha, o indivíduo vai. Às vezes a gente se enche de certezas numa direção e elas não se realizam. Só muito tempo depois é que a gente vai compreender que o melhor aconteceu. Sempre. Porque nós não sabemos orar como convém. Fique livre para pedir o que você queira. Mas tenha pelo menos a humildade de saber que você não sabe o que convém. Nós não sabemos o que convém, por isso o Espírito Santo ora por mim. A minha oração é orada, porque eu tenho a liberdade de o fazer, mas a verdadeira oração orada em relação àquilo que eu oro, eu não sei nem acerca do que se ora, porque quem ora por mim é o Espírito Santo, pedindo o que convém, embora eu tenha a liberdade de pedir o que eu quero. Eu já vivi o suficiente para ver que algumas das coisas que eu mais quis foram as piores que já me aconteceram, e algumas das coisas que eu mais temia foram as melhores que me visitaram depois de um tempo. A gente não sabe o que convém. Olhe para trás com humildade. Veja aquilo a que você já se agarrou. Veja aquilo em relação ao que você disse: sem isto eu não vivo, eu não prossigo, eu não aguento, eu não vou. Tudo vai passar e você vai prosseguir, em nome de Jesus. Vai. A gente não sabe nada. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Essa solidariedade do Espírito pela criação. O Espírito gemendo com a criação. Não é só com a gente que temos as primícias do Espírito, ele geme com toda a criação. Você pensa que a gente devasta a natureza e o Espírito Santo não geme, não ora com gemidos inexprimíveis? Eu não sei o que vai acontecer, mas essa oração vai ser ouvida. A gente faz mal às criaturas, usa, abusa, manipula. O Espírito Santo é solidário com tudo o que é vida. Não pise na vida porque o Espírito intercede pela vida. Ele é em favor da vida, não do seu capricho. Ele é em favor do bem, não da sua vontade. E mais, e aquele que sonda os corações, o meu, o seu, que é um universo muito mais inextricável do que os universos estudados pela astrofísica e pela física, é o meu coração. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Isso é uma coisa linda. Deus em Deus. O Espírito Santo é Deus em Deus. É Deus, como diz Paulo, nas profundezas de Deus. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Santos é uma generalização, é por aquele que crê. Não é aquele que se tornou melhor ou maior do que os outros. No Novo Testamento, santo é aquele que é justificado pela fé, é aquele que humildemente aceita que ele não é. E que se alguma coisa acontecer em favor dele é porque Deus é bom. Esse é o santo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o cara que começa dizendo: eu sei que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória. A vida, a existência é cheia de gemidos. Para todos, para tudo. Nós vivemos sob vaidade, cumprindo agendas da idiotice, nos esforçando, esforços da vanidade, correndo atrás dos lauréus da finitude, do desvanecimento. Estamos todos sujeitos à vaidade. Constatamos isso com níveis diferentes de consciência, mas constatamos. O que nos salva é entendermos
que mesmo crendo e sendo habitados pelo Espírito, não deixamos de gemer. A diferença é que agora nós não gememos mais o gemido dos desesperançados, que só tem como referência a sepultura e a contagem regressiva do espaço-tempo. Nosso gemido agora é o gemido resfolegante de tartarugas que saem nascidas da cova, do berço na areia, sentindo o cheiro do oceano, querendo chegar lá, salva dos predadores, pela esperança do oceano eterno. Enquanto isso, entendemos que o nosso poder é do tamanho da nossa esperança na glória de Deus e que a presença do Espírito Santo em nós se dilata com a crescência dessa esperança. E enquanto isto, também sabemos que uma angústia que não precisamos ter é aquela de pedirmos a Deus o que seja o melhor para nós. Que o que nós temos que fazer é vivermos com amor o que entendamos seja o melhor do amor, mas submissos a uma oração que é feita para além das minhas orações e que frequentemente eu só vou reconhecer o resultado dela depois do tempo, quando eu olho para trás e comparo o que eu pedia com o que de bom a mim aconteceu. Sabemos, portanto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados e que seguem o seu propósito. Nós sabemos disso. Eu sei disso. Não tem como dar errado se eu amar. E Deus decidiu, como eu já lhes disse muitas vezes, ser amado na reverência que eu tenho por mim mesmo, na reverência no amor que eu tenho por você, na reverência no amor que eu tenho por toda a criação. Deus não é amado quando eu canto, levanto a mão, sacudo a mão para o vento. Ele é amado quando eu ajo com amor na terra. Porque se alguém não ama ao seu irmão a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê. É o que o Evangelho ensina. Então olhem bem para mim aqui. O que eu acabei de lhes dizer é que o Espírito Santo é Deus em Deus. Que Cristo é Deus no homem. E que Deus é, e nele todos nós somos. O que nos dá pacificação absoluta é saber exclusivamente isso. Eu não tenho que resolver o mundo, nem a mim mesmo, nem nenhuma agenda que imponham sobre mim. Se eu quero que todas as coisas cooperem para o meu bem, eu só preciso amar. E amar não é algo romântico. Amor é feito de escolhas não egoístas. Amor é feito de renúncias em relação àquilo que a gente pode, mas faz mal. Amor é feito de decisões que rompem com maldades e andam na direção de abraçar o que edifica. Quando a escolha sincera é esta, não tem como dar errado. Até porque, quem já entendeu isso que eu acabei de explicar com meu amigo Paulo hoje à noite, entendeu que nada dá certo apenas porque a gente amealhou alguma coisa ou muito, ou adquiriu, ou possuiu. Isso é a ideia de loucos, como Jesus diz, louco. E hoje, se te pedirem a tua alma, o que tu vais dar? Isso tudo que você acha que tem? Louco. Não. Quem entendeu isso sabe que não é assim que a gente entende o significado do que deu certo, ou do que dá certo. O que dá certo é o que me faz melhor. O que dá certo é o que me faz mais generoso. O que dá certo é o que me faz
mais misericordioso. O que dá certo é o que gera mais doçura, valente em mim. O que dá certo é o que produz a esperança mais imorredora. O que dá certo é o que não desvia o curso do meu caminho por causa de nenhuma dor ou nenhum sofrimento. O que dá certo não é o que me faz abandonar a esperança em troca de algum recurso imediato. Não, o que dá certo é o que me mantém inalterado no crer, na esperança, no compromisso com aquilo que significa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só posso amar a Deus em ti, você só pode amar a Deus em mim. A gente só pode amar a Deus amando a criação que Ele criou. A gente só ama a Deus nas nossas relações. Qualquer amor de Deus que se concentre no abstrato ou no vento é apenas paixão de você pela sua dimensão abstrata, enquanto você se aliena do verdadeiro amor que toca, que acolhe, que abraça, que inclui, que adota, que abençoa, que diz: eu estou aqui para gemer os gemidos da esperança. Meu sofrimento inevitável, porque todas as criaturas sofrem, o meu, todavia, será o sofrimento dos esperançosos. E não aos rendidos da angústia, à angústia, da desesperança, que estão apenas existindo, fazendo a contagem regressiva na direção da sepultura. Eu já passei da sepultura para a vida eterna. Esta é a minha segurança, este é o meu poder, porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a alegria, com o peso da glória que haverá de ser manifestada em mim, que haverá de ser manifestada em você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.